Bom, igreja, estamos reunidos aqui, mais uma vez, para a glória do Senhor. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês esse dia tão especial que é a Páscoa, o dia em que o Senhor preparou para que nós pudéssemos celebrá-lo para a honra e glória dele. Nós sabemos que de todos os eventos, eu creio que esse é o mais importante, porque foi Deus quem preparou. Então, quando nós falamos de nascimento do Senhor Jesus, quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando do evento dos eventos, porque foi algo que foi Deus quem preparou isso para nós. E eu quero hoje, aproveitando essa oportunidade, compartilhar com vocês o que Deus tem falado no meu coração, que o Espírito Santo tem trabalhado em mim nesses dias que o pastor me chamou para eu estar compartilhando essa celebração da Páscoa. Então, o Espírito Santo começou a trabalhar e eu já venho lendo as passagens do Evangelho, onde fala sobre justamente a morte e ressurreição de Cristo. Nós sabemos que os Evangelhos, eles é como se tivesse um acontecimento só, mas cada um relata a sua maneira. Então, mas não deixando, é lógico, de colocar a verdade. E foi assim que eles fizeram, Eles relataram os fatos da maneira deles, e cada um a sua maneira, mas eles trouxeram para nós a veracidade dos fatos. Isso é o mais importante. Então, antes de nós entrarmos aqui na palavra, na passagem que eu vou compartilhar com vocês para esse dia tão especial, vamos fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja, reunidos, ó Pai, para falarmos do evento dos eventos e a Páscoa do Senhor. Nós queremos te agradecer essa oportunidade grande que o Senhor nos dá de estarmos juntos, ó Pai. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, que já está no nosso meio, já está falando conosco. Eu quero te agradecer esse privilégio de compartilhar a Tua palavra. Teu Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar em nossos corações. Te louvamos, ó Pai, profundamente pela obra do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, na cruz do Calvário em nosso favor. Principalmente, Senhor, porque Ele não ficou naquele túmulo, mas o Senhor, ó Deus, aprove a Ti fazer esse milagre de trazê-lo de volta, para que Ele pudesse estar hoje à Tua direita, Pai. E nós podemos estar aqui celebrando esse dia tão especial. Pedimos a direção do Teu Espírito nessa mensagem. Que o Senhor fale aos nossos corações, fale aos corações de cada família, ó Pai, que está ouvindo a Tua palavra neste momento. Nós pedimos em especial também por aqueles que estão enfermos, que você possa estar visitando, trazendo cura, trazendo salvação nas Tuas asas, ó Pai, trazendo libertação, porque sabemos que só o Senhor, ó Pai, pode nos dar, só o Senhor pode conceder cura total, Pai. E nós reconhecemos o Teu senhorio e reconhecemos também que o Senhor é o Deus que faz milagres, ó Pai, no nosso meio. E nós vamos dar glórias e graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade aqui à palavra do Senhor. Então eu quero pedir para vocês abrirem o livro de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. Nós vamos fazer uma parte da leitura e depois nós vamos dar continuidade ao assunto. Nós queremos falar especificamente dos discípulos que estavam no caminho para Emaús. E nós vamos colocar essa parte como parte-chave, mas nós vamos também olhar outras partes das Escrituras,
que nos ensinam sobre a ressurreição de Cristo. Então vamos abrir em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não nos convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de parar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então a gente vê um texto muito lindo das Escrituras falando sobre a questão, né, daqueles 2 discípulos que saíram de Jerusalém e foram a caminho de Emaús. Emaús era uma aldeia próxima a Jerusalém. A Bíblia fala, né, que era 60 estádios. Então, nessa contagem aqui, se for passar para quilômetros, seriam em torno de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. Então, eles estavam caminhando ali e Jesus se aproximou deles e seguiu com eles. Só que eles não reconheceram a Jesus. E nós vemos a palavra nos dizendo que, enquanto eles caminhavam, conversavam, os 2 discípulos estavam o quê? Eles estavam entristecidos, eles estavam praticamente desesperados. Por quê? Porque eles saíram de Jerusalém no 3º dia, ou seja, era o domingo,
E para eles, o corpo do Senhor Jesus havia desaparecido. E essa era o motivo, esse era o motivo de eles estarem tristes. Então a palavra fala, né? No versículo 13, ela diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E a gente vê, logo em seguida, no 16, que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, embora Jesus estivesse com eles, eles estavam cegos por enxergar a Cristo. E muitas das vezes também nós nos encontramos nessa circunstância. Às vezes Jesus está próximo de nós, Ele está querendo nos edificar, Ele está querendo responder às nossas orações, Ele está querendo realmente nos restaurar totalmente, e nós às vezes estamos o quê? Estamos cegos, não conseguimos enxergá-lo, como esses 2 discípulos, né? E às vezes nós entramos em desespero, às vezes choramos. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar Jesus. Nós lembramos também de Maria Madalena, né? Ela foi até o túmulo e ela ficou chorando quando não viu o corpo. Para ela eles tinham roubado o corpo ou algo assim, e ela se entristeceu com isso. E o próprio Jesus falou para ela, né, por que choras? Então ele chegou ali para consolá-la, para estar falando que ele não estava mais no túmulo. Então, assim, muitas das vezes, né, Jesus está próximo, nós estamos procurando ainda. E muitas vezes estão nessa circunstância, como a gente vê esses 2 no caminho de Emaús. Aí outras circunstâncias que a gente vê também são... Maria Madalena é um exemplo, mas a gente vê também aqueles discípulos que estavam no barco com Jesus. E nós sabemos que ali houve uma tempestade. E naquela tempestade eles ficaram assim assustados, com medo. E Jesus estava dormindo. Então, Jesus estava ali, próximo deles. Mas eles estavam com medo, né? E eles não conseguiram enxergar que o Salvador, estando próximo, eles estavam protegidos. E foi o que aconteceu, porque quando eles chamam o mestre, Jesus falou assim, homens de pequena fé. E ele mandou a tempestade embora, para que pudesse acalmar aqueles homens e trazer toda tranquilidade onde Jesus está. Porque onde Jesus está, há paz, há tranquilidade. Mesmo que as coisas pareçam às vezes turbulentas, como aqueles homens estavam ali naquele barco. E a conversa desses 2 lá em Emaús, ela continua, né? A gente vê lá no versículo 17 que a conversa continua, vamos ver lá. A palavra diz assim, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Novamente, né, eles se mostram tristes. E Jesus, ao perguntar o que estava preocupando a eles ali, eles começam então a parar, porque eles ficaram sem entender a pergunta de Jesus. E Cleopas, que era um dos 2 que estava seguindo, ele fala para Jesus, né, o que está no versículo 18, ele diz assim, um porém chamado Cleopas respondeu, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Como se diz, né? As notícias estão correndo, ou seja, as coisas estão acontecendo e você não está sabendo, né? É como se tivesse assim, a gente fica sabendo uma notícia que está na internet ou nos jornais, né, de todo o país ou do mundo e alguém fala, né, o que está acontecendo, né?
E você fala, você não está sabendo? Então foi mais ou menos isso, né? Cleópatra virou para Jesus sem saber que era ele, e ele pergunta, né? Você é o único que não está sabendo o que está acontecendo? Mas nós sabemos, né, que Jesus é onisciente, e ele sabia e sabe de todas as coisas. E naquele momento ali, Jesus ainda pergunta quais são as coisas que estavam acontecendo, né? E então ele responde daquela maneira. Mas quando ele pergunta quais as coisas, então no versículo 19, ele diz assim, ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, né, e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então aqui, ele ainda coloca o verbo no passado, né? Observa lá. Vocês não viram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta? Ou seja, ele coloca como se Jesus tivesse sido um profeta, mas que agora não é mais, na concepção dele. E isso, assim, trouxe, assim, preocupação, né, para a vida deles. Porque se era um profeta e já não estava mais agindo, então eles estavam preocupados. E quando ele fala também que, lá no versículo 21, nós esperávamos, né? Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Ou seja, eles perderam as esperanças. Porque eles estavam falando agora, né? Que nós achávamos, esperávamos que esse fosse redimir a Israel. E agora a gente tem essa notícia, né? De que ele morreu, nós estamos perdidos. Mas isso era algo que eles colocam no passado, mas eles estavam duvidosos. E a dúvida é um problema, né? A gente sabe que muitas vezes também tinham muitas esperanças e perderam a esperança. Quantos já viviam o Evangelho de uma forma intensa? Quantas pessoas hoje, né? A gente vê que no passado elas oravam, elas liam a palavra, estavam congregando com todo entusiasmo. Muitas pessoas estavam experimentando, né, uma vida maravilhosa com o Senhor e hoje não estão mais. Ou seja, ficou no passado. Perderam as esperanças, começaram a andar na dúvida. Nós sabemos que o inimigo é astuto. E aí essas pessoas agora hoje muitas nem servem. Por quê? Porque não conseguiram perseverar, mas deixaram levar, né, por dúvidas e acabaram, né, esmorecendo na fé. Mas voltando à conversa, a gente vê aqui, né, no versículo 22, né, diz assim, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada no túmulo. Então, eles estavam falando com Jesus, né? A gente sabe que as mulheres foram lá, não viram Jesus, que os anjos falavam com elas. O próprio Pedro correu lá no túmulo, né? E outro discípulo também. Então, aqueles dois discípulos que estavam indo para Emaús, eles sabiam que eles haviam ido no túmulo e que Jesus não estava lá. Mas eles estavam indo em caminho para Emaús, para suas casas. Por quê? Porque eles já não mais tinham expectativas. Eles acharam que sabiam que o corpo não estava no túmulo, mas o corpo poderia ter sido tirado de lá. Então, isso acabou trazendo uma
uma dúvida e falta de esperança na vida deles. Agora, irmãos, meus queridos, a gente sabe que a dúvida é um problema, né? Porque dúvida não é algo de Deus. E aqui a gente mostra claramente como que esses dois estavam duvidosos. E quantas pessoas hoje também estão na dúvida? Estão incrédulas, estão perdidas. E a gente vê que, a gente pode ver, por exemplo, essa questão da Covid-19, né? É algo real, está no nosso meio, mas quantos duvidam? Eu já conversei com várias pessoas que disseram que essa doença é invenção das pessoas, né? Mesmo as estatísticas, mesmo com as mortes, mesmo com os hospitais cheios, as pessoas, muitos estão falando que é invenção. Olha, como que é uma questão, né, de uma doença invisível, mas ao mesmo tempo, né, tá aí, as consequências, é real. Então, as pessoas às vezes andam na dúvida de algo real. E Tiago nos fala, né, sobre a questão da dúvida, né, o problema que ela traz. Eu vou pedir para vocês abrirem em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A gente vê aqui, irmãos, meus queridos, o problema da dúvida. Quer dizer, a pessoa, aquele que duvida, ele não pensa receber do Senhor, porque a pessoa precisa crer verdadeiramente. E aqui a gente vê esses dois com esse problema, com o problema da dúvida, desesperados no caminho de Emaús. Bom, no versículo 25, Jesus disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então aqui Jesus, aqui Jesus ele fala para eles, né? Olha, vocês são ignorantes, ou seja, não compreenderam as Escrituras. Está dizendo para eles também que eles são tardos de coração, ou seja, eles não estavam compreendendo, eles estavam demorando para assimilar aquilo que a palavra estava dizendo. E eles precisavam crer em tudo que os profetas estavam dizendo. E a palavra-chave aí seria crer. Mas como eles estavam na dúvida, Jesus chamou eles de nécios e tardios de coração. Então, a gente vê assim a importância do crer, a importância do acreditar na palavra, acreditar que aquilo que aconteceu de fato, porque crer é a palavra-chave. E Jesus fala para eles que Cristo precisava realmente padecer. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo a princípio, porque Jesus sofreu e sofreu muito, morte de cruz. E isso para eles era assim algo que eles não estavam conseguindo compreender. Mas as Escrituras sempre falaram que Jesus havia de padecer. E também, não só isso, mas que ele ia ser glorificado, que ele entraria na sua glória. Então Jesus estava explicando isso para aqueles dois ali. E Cristo começa a expor para eles depois, né? A partir de Moisés, que Moisés fala ali no Pentateuco, ele discorreu para eles ali tudo que a palavra anteriormente estava dizendo a respeito do próprio Cristo. E Jesus andando com eles, porque era uma distância bem longa, né? 11 quilômetros, então dava tempo de falar muita coisa. E Jesus foi explicando para eles ali, nas Escrituras, partes por partes, falando sobre Ele mesmo, porque a palavra é o próprio Jesus. E eu fico imaginando, né?
como que foi maravilhoso, foi maravilhosa aquela conversa de Jesus falando sobre todo ali o Velho Testamento, falando dele mesmo. Como deve ter sido gostoso, né, ouvir Jesus falando. Tanto é que os próprios 2 discípulos, eles ficaram tão maravilhados de tudo que eles ouviram, que quando estava chegando próximo da aldeia, onde Emaús, né, onde os 2 discípulos moravam, Jesus passou à frente e os discípulos falaram para eles assim, falaram para Jesus: fica conosco. Eles queriam mais. Eles queriam que Jesus entrasse na casa deles. Eles queriam ouvir mais. Eles estavam sedentos. E é assim que acontece com a gente, quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente ouve as boas novas do Senhor para o nosso coração, Jesus entra e nos transforma. A gente tem o desejo de ouvir mais, de aprender mais, de crescer espiritualmente, de fortalecermos a nossa fé. E foi isso que aqueles discípulos fizeram. Agora o cenário mudou. Eles estavam sedentos de ouvir o Evangelho. E eles chamam Jesus para ficar com eles. E Jesus ficou constrangido com isso e aceitou o convite deles e foi para lá, para a casa deles. E ao entrar na casa daqueles 2 homens, eles arranjaram algo para comer, o pão, e Jesus ali pega daquele pão, orou, né? Como a gente faz, né? A gente sempre está sempre orando pela alimentação, por aquilo que Deus tem nos trazido à mesa, pelo pão de cada dia, a gente sempre ora agradecendo. Assim ele fez lá, o próprio Jesus orou, abençoou aquele pão e partiu para entregar entre eles. E naquele mesmo instante, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem verdadeiramente que quem estava falando com eles era o próprio Cristo. Naquele momento, aqueles 2 reconhecem que era Jesus, quando Jesus parte o pão. E aqueles 2 homens, ao reconhecerem Jesus, e Jesus já sabendo que eles tinham reconhecido, Jesus sai da presença deles, né, num instante. E aqueles discípulos, então, ao reconhecerem que era o próprio Jesus, aí a Bíblia fala que eles, lá no versículo 31, né, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Lembra que a gente falou no início que eles estavam cegos? Que eles não conseguiram enxergar Jesus aproximando e participando com eles naquela conversa? Mas agora o cenário mudou e eles reconhecem Cristo e os olhos deles são abertos. Ou seja, eles começam a enxergar espiritualmente. E eles ficam maravilhados com tudo o que estava acontecendo naquele momento. Então, com certeza, foi um momento assim maravilhoso na vida daqueles 2 homens, porque quando acontece a circunstância de eles discorrerem sobre Jesus, falar para eles sobre as Escrituras, a gente vê uma circunstância semelhante a uma pessoa que está andando, né, num caminho de pecado, num caminho sem Jesus, sem esperança, e de repente ele dá uma meia volta, ou seja, ele retorna para Cristo. Ele reconhece, né, o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. Então ele dá uma meia volta e reconhece o senhorio de Cristo. Assim mesmo aconteceu com aqueles homens, porque naquele momento, naquele instante que eles reconhecem a Jesus, eles voltam para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, eles deparam lá com os 11 apóstolos que estavam também aguardando, né, a presença de Cristo. E aqueles 2 retornam para lá e eles contam para os 11 apóstolos o que tinha acontecido.
como que aconteceu no caminho, como que Jesus encontrou com eles, o que eles conversaram, ou seja, as boas notícias, né, que eles estavam passando para eles. Assim como a gente faz também quando nós que conhecemos o Senhor, a gente tem prazer de falar para as pessoas o que Jesus fez. E a gente tem prazer em falar as boas novas. A gente precisa continuar tendo, né, essa visão. E sempre quando as pessoas se achegarem a nós, principalmente aquelas que não conhecem o Evangelho, a gente ter alegria, prazer no coração em divulgar o que Cristo fez. Porque nós sabemos que o Espírito Santo está trabalhando, está salvando vidas. E com certeza a pregação é o que faz toda a diferença. E nós conhecemos a palavra, precisamos também fazer como aqueles 2 homens de Emaús, divulgar o que Jesus está falando. Tanto para as pessoas que conhecem, quanto para encorajando-as, né? E principalmente para aquelas que não conhecem o Evangelho. Então, a gente vê assim a alegria, né, que houve naqueles 2 homens depois que eles reconhecem que era Cristo que estava falando com eles. E a gente vai ver depois, nos versículos seguintes, né, a partir do 36, que falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Então, até mesmo aqueles discípulos, né, que já estavam lá aguardando Jesus, tinham ido ao túmulo e tudo mais, os anjos falaram que Jesus ia voltar para Jerusalém e ficar no meio deles, eles estavam duvidosos. E a gente vê aqui, quando Jesus chega, né, ainda, eles estavam perplexos, lógico, mas ainda havia dúvidas. Mas Jesus falou: olha, sou eu, né, mostrou as mãos, os pés, e para poder ainda mostrar que era ele verdadeiramente, ele pergunta, né, se tem alguma coisa para comer. A gente vê nos versículos seguintes, né? E eles apresentam para ele um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus comeu na presença deles. Quer dizer, mostrando, né, que era ele realmente. Né? Ele alimentou o meio deles, embora ele poderia passar, né, paredes, porque agora ele era ressurreto, mas ele alimentou com eles, mostrando, né, que era ele realmente. E a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse é o versículo 44. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, a gente vê Jesus explicando aqui a importância que foi tudo isso. Ele padecer, mas que ele haveria de ressuscitar. E hoje nós sabemos que Jesus está à direita do Pai. Irmãos, essa é a Páscoa, né? Verdadeiramente Jesus está vivo. E nós estamos alegres, porque não só pela ressurreição de Cristo, mas porque esse é o fator principal. Porque nós sabemos pela história que várias pessoas, mesmo sendo profetas, mestres, eles morreram, mas ficaram no túmulo. Mas Jesus, o único, né? Deus o ressuscitou dentre os mortos.
Hoje nós podemos comemorar essa Páscoa, comemorar a vida, comemorar a esperança que Jesus colocou em nossos corações. Nós podemos compartilhar as boas novas, nós podemos viver essa palavra, né? Como nós já temos ouvido, né? Que ligar o natural com o sobrenatural, o natural com o espiritual, viver intensamente esse evangelho a cada dia para a glória do Senhor. E vale a pena a gente servir a um Deus vivo. Então nós sabemos o que é comemorar a Páscoa, porque ela é verdadeiramente, né, o sentido das nossas vidas. É a razão do nosso viver, é Jesus Cristo. E então, concluindo, né, todos o reconheceram pela revelação da sua presença. Jesus não somente ressuscitou e foi embora, mas ele esteve no meio deles, comeu com eles. Depois nós sabemos que mais de 500 pessoas o viram subir para estar à direita do Pai. E o mais importante, irmãos, é que ele disse que ele vai voltar. Voltará e vai nos levar para junto dele, para estarmos com ele eternamente. Então tudo isso é maravilhoso, né? Deus é um Deus de vitória. É um Deus que se estabelece, né? Ele vai se estabelecer e ele sabe, né, o que ele tem traçado para nós. Então que possamos viver intensamente a palavra. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua família, continue firme no propósito do Senhor. Não desanime, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas siga o alvo, que é o Senhor Jesus. E com certeza você não vai se arrepender, porque vale a pena, né, servir esse Deus vivo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e continue confiando no Senhor. Amém?